Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos aí à live sobre sofrimento psíquico no Saara Ocidental, né? A gente está hoje aqui com a Rabub Mohamed Lamin Mehdi, não sei se eu pronunciei corretamente o nome. Muito bem. Muito bem. Licenciado em Medicina, especialista em Medicina Interna e presidente da Associação Doutora Beiturra. Também com a Muna Mohamed Ode, bióloga, não sei se eu pronunciei correto, Muna, bióloga e professora de saúde coletiva aqui da Universidade de Brasília. E a gente vai conversar um pouco sobre sofrimento psíquico, né, na vivência dos sarauís, as experiências do exílio, dos campos de refugiado e dos territórios ocupados. Essa atividade ela está sendo organizada a partir da Sarauí Brasília, Associação de Solidariedade pela Autodeterminação do Povo Sarauí. Eu sou Rubens Bias e eu estive no Saara Ocidental no início do ano passado. Foi uma experiência muito intensa. Eu tive, né, em articulação com a associação, representando o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que desde a década de 70 luta pela saúde pública e tem uma formulação sobre democracia e saúde, né? Democracia é saúde, saúde é democracia. Eu acho que a gente poderia também compreender aí a partir da lógica da autodeterminação. Saúde é autodeterminação e autodeterminação é saúde, né? Então, logo vou passar aqui a palavra para Rabub, mas falando um pouquinho sobre a experiência da visita, né, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco o sistema de saúde, como que a população se organiza, muito expressivo o auxílio dos cubanos, né, um país muito pequeno que consegue trabalhar a solidariedade internacional de uma forma muito bonita. Vimos ali os desafios, principalmente dos campos de refugiados, né? Então, a Rabub vai poder falar um pouco melhor, mas a experiência de pessoas que já estão, muitas há 40 anos em território argelino, e como que isso vai impactando a vida delas, né? E, além disso, a gente também tem os territórios ocupados, que é parte do território do Saara Ocidental, que está sob o domínio do Marrocos, né? O Saara Ocidental é considerado a última colônia da África. E essa situação, né, de ocupação, de campos de refugiados, também leva uma parcela expressiva da população a estar em campos em exílio, né? Muitas pessoas vivendo na Europa, vivendo nas Américas, e isso também traz uma série de outras questões sobre as quais a gente vai poder conversar hoje. Então, aproveitar esse momento para convidar todos vocês a conhecerem, curtirem a página da Assarauí no Facebook, né? Assarauí Brasília. E passar a palavra agora para a doutora Rabub, para ela contar um pouco, de maneira mais sistematizada, sobre a realidade do Saara Ocidental, como a gente se encontra nesse momento. Olá, boa noite. É um prazer partilhar uma vez mais aqui convosco. E é um prazer também estar no Fórum Social Mundial esta noite para falar de um tema e de uma questão
muito antiga, que é a questão do Saara Ocidental. Para falar da saúde do povo sarauí, a saúde do povo sarauí, a saúde física e a saúde psíquica do povo sarauí, muito tem a ver com a situação que vive o nosso povo. Said, por favor, quando podemos lançar a apresentação. Então, para eu falar da saúde mental do povo sarauí, eu gostaria muito de apresentar aos nossos espectadores ou falar-lhes do Saara Ocidental, porque o contexto geográfico histórico do Saara Ocidental vai dar-nos uma ideia da saúde mental do povo sarauí. Então, para falar um bocadinho aos nossos espectadores e para fazer com que eles conheçam um bocadinho mais do Saara, eu queria começar a falar onde é que fica o Saara. Então, o Saara é um país que está no norte da África, está no extremo ocidental do deserto grande do Saara, à beira do Oceano Atlântico. A capital do Saara Ocidental chama-se El Aaiún. O Saara tem uma superfície de 266 mil quilômetros quadrados, tem uma população que não chega a 1 milhão, e é um país que, desde 1975, está baixo ocupação marroquina. Continuamos? Aqui ponho um quadro só para vocês verem que o Saara, por exemplo, em superfície, ali no Brasil, conhecem perfeitamente com certeza, o Saara é 3 vezes Portugal. E a superfície do Saara é comparável a países como Filipinas, Equador, Reino Unido, etc. Em relação à população, continuamos? Em relação à população, o Saara tem uma população que não chega a 1 milhão, mas é comparável à população que há no Luxemburgo, em Cabo Verde e em outros países. Aqui vemos um mapa de África para nós ubicar onde fica o Saara Ocidental. Lá vemos, no norte de África. E este é um mapa onde também podemos aprender um bocadinho mais da história do Saara. Este mapa nos mostra que em 1884 a Europa reparte a África na época das colonizações e vemos que cada cor representa um país europeu. Por exemplo, o amarelo representa os países que colonizou Espanha e vemos que Espanha em África colonizou como países inteiros o Saara Ocidental e Guiné Equatorial. Também vemos aqui o mapa de África representado pelas bandeiras de cada país e ali vemos também a bandeira do Saara Ocidental para nós conhecer um bocadinho melhor este país e a sua história. Continuamos? Pronto, um bocadinho da história do Saara Ocidental, pois o Saara Ocidental foi colônia espanhola desde 1884 até 1975. A Espanha teve uma presença no Saara de quase um século. Depois, no 75, a Espanha abandona o território, sendo ocupado então por Marrocos. Isso depois de uns acordos que se chamam acordos tripartitos de Madrid, que foram uns acordos ilegais, então, porque a Espanha, em vez de descolonizar o Saara para os sarauís, pela situação interna que se vivia na Espanha, então, o que faz esse acordo e reparte o território do Saara Ocidental com Marrocos e Mauritânia. Então, os sarauís que estávamos à espera que a Espanha fizesse a descolonização do território, nos vemos envoltos numa guerra que nós não procuramos, nem buscamos e tivemos que começar um combate em 3 frentes. Por um lado, contra a Mauritânia, Marrocos, que é o país que ocupa o Saara atualmente. Se realmente acredita que o Saara pertence a Marrocos, não repartia o território com Mauritânia e com Espanha. Mas isso mostra realmente que
o Saara não é mais que uma tarta, um pastel de natas que eles quiseram repartir pela sua riqueza. Começamos então a guerra. A Espanha acaba por retirar-se completamente, abandonar o território, sendo a parte da Espanha colonizada, ocupada por Marrocos. Nós começamos a guerra com Mauritânia em 1979. Mauritânia, que é um país vizinho, reconhece a soberania dos sarauís sobre o seu território, reconhece a sua derrota e se retira, restabelecendo relações com o Saara Ocidental. E ficamos então com o território a ser ocupado na sua totalidade por Marrocos. E aqui vamos a ver, começando então o povo sarauí, um êxodo sem precedentes. Continuamos. Aqui podemos ver como foi a invasão do Saara. A invasão do Saara foi ideada pelo então rei de Marrocos, Hassan II, e o que fez foi preparar a 300.000 marroquinos civis para marchar ao território do Saara Ocidental para ocupá-lo com colonos marroquinos. Mas não vinha só a população civil marroquina, isso o que eles queriam fazer chegar ao mundo, que só vinham civis em som de paz a ocupar o território, mas por outro lado vinham 25.000 militares também armados, e o que fizeram esses militares foi atacar a população sarauí, os refugiados sarauí que estavam a ir sentido a deserto argelino à procura de refúgio. O que fizeram estes militares marroquinos, enquanto os colonos iam e ocupavam o território, os militares o que tentavam era exterminar o povo sarauí. Deste genocídio ninguém fala, mas a população sarauí foi bombardeada com napalm e fósforo branco. Podemos passar a diapositiva seguinte e vemos como nesse êxodo, nessa tentativa de extermínio do ocupante marroquino ao povo sarauí, morreram muitos sarauís, muitas pessoas ficaram mutiladas, outros ficaram feridos. Podemos ver estas imagens que nos vão dar uma ideia da dureza que foi e do terrível que foi aquele genocídio que o ocupante marroquino tentou cometer contra a população sarauí que ia à procura de refúgio. Continuamos. Pronto, então os sarauís fogem, chegam como podem a esse deserto inóspito, e toda esta história vai-nos, à medida que vocês vão a ouvir a história do povo sarauí, vão a fazer uma ideia do sofrimento e da saúde mental e de todas as barbaridades que passaram até hoje em dia. Chegamos a esse deserto inóspito na Argélia e começamos a organizar-nos e começamos a procura começamos uma guerra contra Marrocos para liberar nosso território. Essa guerra, a primeira guerra do Saara Ocidental, durou 16 anos, desde 1975 até 1991, ano em que, durante essa guerra, se chegou a liberar 20% do território do Saara Ocidental, fica baixo o controle do Frente Polisário, que é o representante legítimo do povo sarauí, mas 80% fica ainda baixo ocupação marroquina, e é a zona do território que é mais poblada, que tem os fosfatos, que são as minas, as maiores minas de fosfato, ou fosfato de melhor qualidade no mundo existe nessa zona, que fica ainda abaixo do domínio marroquino. E também fica o Saara, como vocês viram no mapa, tem uma costa atlântica de 1.200 quilômetros, que é a zona pesqueira uma das zonas pesqueiras mais ricas do mundo. E esse é o facto de tanto interesse de Marrocos e de outras potências aliadas de
ocupar o território é porque o território do Saara Ocidental é um território que tem pouca população e muitos recursos. Desses recursos, pois falei do fosfato, da pesca, vestígios petrolíferos, é um território que tem uma localização geoestratégica, geopolítica muito importante, a chave da Europa para a África. Bem, uma série de requisitos que faz que este território chame a atenção de tantos países, já não só Marrocos, sino estados como o Estado francês, o Estado espanhol, que têm também importantes inversões, não só no norte da África de forma geral, sino no Saara de forma especial. Marrocos, durante aqueles anos, construiu um muro, que é o muro mais largo e minado, um dos muros mais largos e minados do mundo, que é um muro que divide o território do Saara Ocidental, não só divide o território, sino também divide o povo do Saara Ocidental. Continuamos. Aqui vemos o muro que é um muro que tem uma extensão de 2.720 quilômetros, tem 7 milhões de minas antipessoa e tem mais de 100.000 soldados, e o custo deste muro para Marrocos é o equivalente ao 4,6% do PIB de Marrocos. Continuamos? Pronto. O território do Saara Ocidental é considerado pelas Nações Unidas um território não autônomo pendente de descolonização. A República Árabe Saharaui Democrática é um membro fundador da União Africana e o Saara, a República Árabe Saharaui Democrática, é reconhecido por 82 estados. Há estados que não reconhecem a República Árabe Saharaui Democrática porque é um país que não tem independência ainda, mas sim reconhecem ao Frente Polisário como o legítimo representante do povo saharaui. E também tenho que dizer que alguns destes países congelaram as relações com a República Árabe Saharaui Democrática precisamente pelas pressões que recebem de Marrocos e outros países por seus interesses no nosso território. Nenhum país do mundo reconhece a soberania marroquina sobre o Saara, isso tirando a parte o tweet do Donald Trump, que ainda não tem nenhuma digamos, legitimidade. Mas também tenho que señalar que o Tribunal Europeu de Justiça sentenciou que os acordos da União Europeia-Marrocos não podem ser aplicáveis ao Saara Ocidental, por ser o Saara Ocidental um país diferente. Portanto, tudo isto contradiz aquilo que diz Marrocos, que o território do Saara Ocidental pertence a Marrocos. Continuamos? Pronto. O plano de arreglo que faz as Nações Unidas para o Saara Ocidental foi firmado pelas duas partes em conflito, pelo Saara Ocidental e por Marrocos. A ONU tinha previsto fazer o referendo no qual os sarauís decidam o que querem ser, se querem ser um país independente ou formar parte de Marrocos. Mas esse processo só de identificação, o que ia durar só poucas semanas, acabou por durar 8 anos, e Marrocos finalmente no 2000, quando as Nações Unidas sacam o listado dos sarauís que têm direito a votar, é rejeitado por Marrocos, porque Marrocos tem certeza que ia sair perdendo nessa consulta. Passaram 29 anos depois e o referendo ainda não se celebrou porque não há interesse pela intransigência marroquina, mas não só pela intransigência marroquí, sino porque não houve interesse por parte da comunidade internacional em celebrar este referendo e, desgraçadamente, 29 anos depois de que o povo sarauí deu mostras mais que suficientes de querer ter uma solução pacífica para este conflito, o dia 13 de novembro de 2020 foi um dia
que marcou antes e depois na história do povo sarauí. Manifestantes civis sarauís desesperados pela situação e por ver como Marrocos explota as riquezas do seu território e por ver como a comunidade internacional olha para outro lado, vão e se manifestam pacificamente na brecha ilegal de Guerguerat. No dia 11 de novembro de 2020, Marrocos rompe o cessar-o-fogo, entrando numa zona militarizada para atacar a estes civis, e então, no dia 14, o Frente Polisário declara o reinício da guerra e declara roto o processo de paz que esteve aberto 29 anos, no qual a comunidade internacional não fez nada, rigorosamente nada, para tentar solucionar este conflito. Portanto, dia 14 de novembro começa a Segunda Guerra do Saara Ocidental. Imaginem vocês o calvário do povo sarauí, que depois de 29 anos, nem guerra nem paz, e volta outra vez a pegar nas armas porque a comunidade internacional não lhe deixou outra saída. Qual é a situação, então, do povo sarauí atualmente? Temos um povo que sofre um refúgio prolongado, temos umas famílias divididas e um povo dividido em 4 partes. Temos cerca de 150.000 sarauís vivem no Saara ocupado, baixo ocupação marroquí. Umas 30.000 pessoas viviam nos territórios liberados, mas isso foi até o dia 13 de novembro, porque o 14 de novembro a Frente Polisário teve que evacuar a estas 30.000 pessoas, porque a sua vida, com o regresso da guerra, corria peligro, e para pô-los a salvo, iniciaram um novo êxodo aos campamentos de refugiados, onde já existiam 175.000 pessoas vivendo num deserto mais inóspito do mundo. Outra parte dos sarauís vive exiliada em diferentes países. E agora vamos a tentar explicar cada uma destas 4 e duras realidades do povo sarauí. Continuamos? Aqui, para vocês perceber melhor o que eu estou a falar, puxo este mapa, onde a parte amarela são as zonas liberadas do Saara, que estão baixo o controle do Frente Polisário, que é o representante legítimo do povo sarauí, e é ali onde moravam 30.000 pessoas até o dia 11 de novembro. O resto vem o muro, que divide as zonas liberadas das zonas ocupadas, e a parte mais pegada ao Oceano Atlântico, e ali vemos a grande costa atlântica sarauí, é a zona que está ainda ocupada por Marrocos, e a zona onde há a parte, digamos, econômica e comercial maior do Saara Ocidental, ainda está baixo ocupação marroquina. Continuamos? Aqui vemos então a realidade das zonas ocupadas. Qual é a realidade do povo sarauí nas zonas ocupadas? Pois os sarauís que estão nas zonas ocupadas estão na prisão, na maior prisão de céu aberto do mundo, porque vivem num estado policial constante, a repressão, as detenções arbitrárias, sofrem torturas, são assassinados, há presos políticos em condições horríveis, e as crianças também não se livram das barbaridades do ocupante marroquí, porque são perseguidas, ameaçadas, golpeadas, violadas e torturadas também. Aqui podemos ver algumas imagens que nos mostram a repressão que vive a população sarauí nas zonas ocupadas. Ali vemos, e como sempre, e como em todas as guerras e em todos os conflitos, as mulheres e as crianças são as que mais sofrem as barbaridades deste conflito.
Aqui podemos ver as violações e o pisoteio que faz o ocupante marroquí aos direitos humanos nas zonas ocupadas. Horrível. Ali vemos a grandes ativistas de direitos humanos, a Aminatou Haidar, a Sultana, e a todos os sarauís que sofreram. Isto é só uma mostra do que sofre a população sarauí nas zonas ocupadas desde há 4 décadas. 4 décadas, gerações de sarauís, e geração tras geração, que têm vindo a sofrer as mesmas barbaridades. Outras imagens que mostram, olhar bem vocês, o que sofrem e a que se enfrentam as mulheres sarauís a diário. A diário são golpeadas, espancadas, violadas pelo ocupante marroquino. Ali vemos as imagens. E a outra parte, que também é muito dolorosa, é parte das crianças. Há estudos que falam, um deles é da Fundação do Saara Ocidental e outro da Isabel Lourenço, que descrevem muito bem todo o calvário que sofrem as crianças sarauís no Saara ocupado. Mas aqui vou trazer só a ponta do iceberg, ou seja, só um sencillo exemplo do que sofrem as crianças. E aqui eu trago o exemplo de Hayat. Hayat é uma menina sarauí de 12 anos que depois de ter, tenho que comentar-vos que depois do início da guerra, da Segunda Guerra do Saara Ocidental, no dia 14 de novembro de 2020, a repressão no Saara ocupado aumentou-se, mas muitíssimo mais. E nesse contexto, a Hayat, que é uma menina de 12 anos, um dia vai ao colégio e pinta numa t-shirt a bandeira do Saara Ocidental. Chegou e é a própria diretiva da escola que chama a polícia, que faz fotografias à miúda, que saca as fotografias, que a humilha perante todo o colégio. A polícia é levada à miúda, a miúda é torturada, é violada, quando chega, quando entregam a miúda à família, ameaçam a família que se não podem deixar passar nem jornalistas, nem ativistas de direitos humanos, porque se o fazem, eles vão se vingar, mas é mais tortura e mais violações contra a menina. A Hayat agora vive profundamente traumatizada com estes sucessos e tem medo a voltar a ser torturada e sequestrada e violada pelo ocupante marroquino. Este é só o exemplo daquelas barbaridades que vivem as crianças sarauís baixo ocupação marroquina já há 4 décadas. Continuamos? Pronto, tudo isto passa porque a única missão das Nações Unidas no mundo que não vela pelo respeito aos direitos humanos é a missão das Nações Unidas que está no Saara Ocidental. Isso passa por várias razões, mas uma delas é porque França, o maior aliado marroquino e o maior interessado em que este conflito não se solucione nunca, e sempre por um interesse econômico, veta ano tras ano para que a ONU não tenha competências em matéria de direitos humanos. Ou seja, temos uma missão das Nações Unidas desplegada no Saara Ocidental, mas pode ver as autoridades marroquinas a espancar os sarauís, a violar as mulheres, a torturar as crianças, e eles não podem agir porque não têm competências no que diz ao respeito e ao controle e ao monitoreio dos direitos humanos. Além disso, o ferro controle que tem Marrocos sobre a prensa, ao expulsar jornalistas, ao expulsar observadores internacionais, isto faz com que não existam documentos que permitam analisar a profundidade da situação dos direitos humanos no Saara Ocidental. Mesmo assim, nós, os ativistas, conseguimos, os ativistas de direitos humanos nas zonas ocupadas, mesmo assim conseguimos já sacar muitas imagens e muitos vídeos, e graças a essas imagens e esses vídeos que fizeram
os ativistas sarauís, muitas organizações internacionais já condenaram as violações dos direitos humanos por parte do ocupante marroquino no Saara Ocidental. Continuamos? Agora vamos a ver a outra parte, a outra realidade do povo sarauí, que são os campamentos de refugiados sarauís, e aí vemos algumas imagens das crianças, da ajuda internacional, porque uma população refugiada e só vive mesmo de ajuda internacional. Mas imagens. Aqui vemos os acampamentos de refugiados, para quem nunca viu como é que, ali vemos tendas de campanha, casas de barro, e uma população refugiada e que já vive um refúgio muito, mas mesmo muito prolongado. Continuamos? Nos campamentos de refugiados, também a população já leva mais de 45 anos nessas condições. Vivem no deserto inóspito, vivem da ajuda internacional, sem possibilidades de emprego, numa precária situação econômica e sanitária, as famílias separadas. Muitos aún não sabem do paradeiro dos seus desaparecidos. A juventude sarauí formou-se muito obrigado à solidariedade e ajuda internacional, mas temos jovens com formação, mas desesperados num deserto inóspito, sem possibilidades de realizar a sua vida profissional e sem poder viver do trabalho que tanto se sacrificaram para estudar e ser alguém na vida, não podem materializar este sonho e sem ver uma solução à vista para este conflito que dura já décadas. Na relação a outra realidade, a quarta parte do povo sarauí está exiliada em diferentes países. A população, os sarauís que estão exiliados em diferentes países, também é outra realidade que tem as dificuldades que tem qualquer população imigrante, além da responsabilidade de romper o cerco mediático que tem imposto o Marrocos sobre a população nas zonas ocupadas, de fazer chegar ao mundo a voz dos sarauís refugiados e de lutar até pela própria supervivência dos próprios exiliados sarauís. Continuamos, aqui vemos algumas imagens, não? De toda a luta que leva os sarauís que estão em diferentes países do mundo. E aqui falo um bocadinho dos desafios que têm que enfrentar estes exiliados, mas não são diferentes dos desafios que têm que enfrentar todos os emigrantes que saem dos seus países por diferentes razões, enfrentam desafios que têm que ver, por exemplo, com ter abandonado o seu país, não por lesão própria, sino por obrigados pela guerra e pelo conflito. A dor da separação das suas famílias, já não em 2 partes nem em 3, sino em 4 partes. E depois adaptação ao novo país onde estão. Em alguns casos, as dificuldades da comunicação, fazer amizades, aceitação ou rejeição do país onde estão, e a discriminação, que muitas vezes deparamos com ela, a maioria das pessoas que emigramos por diferentes países a outros que não são o nosso. Pronto. Acho que mais ou menos até agora, contando para vocês a história do Saara, já vocês estão a fazer uma ideia da saúde mental e as consequências e as sequelas do refúgio prolongado que tem, físicas e psíquicas, na população sarauí. A situação de refúgio prolongado que vive uma pessoa provoca nela problemas de saúde mental, claramente. Os refugiados vivem situações têm vivido situações, os refugiados sarauís, mas isso é aplicável a todos os refugiados do mundo, têm vivido umas situações muito traumáticas,
A viagem que fizeram os sarauís desde 1975 até hoje em dia, o intento do extermínio, a perda de seres queridos, o viver num deserto inóspito e depender da ajuda internacional, ver como outros países explotam as tuas riquezas mientras tu vives da ajuda internacional, deixar atrás o teu país, a tua família, a tua cultura, viver oprimido, baixo ocupação nos territórios ocupados, esperar décadas por uma solução de um conflito que nunca chega. Todas estas situações que tem vivido o povo sarauí são situações que fazem grandes estragos na saúde mental de qualquer ser humano e nos sarauís de forma especial, deixando sequelas que requerem e vão requerer nos próximos anos de uma experiência e atenção especializada e, sobretudo, de uma solução deste conflito. Todos estes problemas de saúde mental, como é a depressão, a ansiedade, os transtornos do sono, os ataques de pânico, a tristeza por ter perdido, ter deixado atrás o país, a cultura, por ter desaparecido familiares, o duelo por ter perdido seres queridos, faz com que tenhamos nós, além de todas essas sequelas, digamos, psicológicas que mencionei, também temos transtornos somatomorfos, que são ansiedade e um mal-estar próprio psíquico, fazem com que tenhamos dores em todo o corpo. Essa é uma manifestação somática que se manifesta pela dor nestas populações. Também o transtorno do estresse pós-traumático. Este é um transtorno muito frequente. Eu estava a ler um dos estudos que fizeram na Alemanha sobre os refugiados sírios que chegaram à conclusão de que quase a metade dos refugiados que chegaram tinham algum transtorno, alguma sequela mental, digamos, e física, mas quase a metade deles. 40 a 50% desses refugiados, e os refugiados sarauís também, e todos os refugiados do mundo se parecem, o mais frequente é o transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas vivem todo, rememoram através de sonhos, de pensamentos, as situações que eles viveram todo este tempo de refúgio e de êxodo que fizeram. E também temos que dizer que as pessoas refugiadas desenvolvem muito mais que o resto que a população normal, patologias como a esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos. Em todas as catástrofes humanitárias, lamentavelmente ou não, ou porque é preciso realmente nos preocupamos numa fase inicial mais pelas coisas que têm a ver com de emergência, como estamos mais preocupados não pela atenção médica aos refugiados, pelo abrigo, pela alimentação, mas há uma coisa que é a atenção psiquiátrica aos refugiados é um problema, um dos temas mais olvidados nestas crises humanitárias, e eu acho que temos que olhar para os refugiados sempre, olhar para as necessidades, primeiras necessidades, mas também sempre ter em conta a parte psiquiátrica e as sequelas e as feridas psíquicas e físicas. Desde um primeiro momento, olhar para elas e tratá-las em fases tempranas para não ser tarde demais. Pronto, aqui mais ou menos é só para nós ver que, além dos refugiados sarauís e dos palestinianos e dos sírios, existem no mundo. Em 2019, por exemplo, duplicou-se a quantidade de pessoas que foram forçadas a desplaçar-se no mundo. Desde 2010, que tínhamos uma cifra de 41 milhões, a ser 79,5 milhões de pessoas desplaçadas por diferentes motivos no mundo.
E pronto. Mais ou menos acho que nisto consegui contar-vos de alguma maneira a saúde e as sequelas físicas e psíquicas de um refúgio prolongado que vive a população sarauí, mas que além dos sarauís, com certeza, muitos outros povos vivem na mesma situação. Muito obrigado, Rabu. É muito impactante ouvir as informações, ouvir os relatos e tentar imaginar um pouco o quanto que essas situações vão impactando de fato, né, na saúde mental, no sofrimento psíquico. Antes de continuar o comentário, eu esqueci de agradecer aos jornalistas livres que estão ajudando aí na divulgação da causa do Saara Ocidental, divulgando essa live. A gente tem uma discussão, né, em saúde mental que fala sobre o quanto que a saúde mental ela está intrinsecamente ligada com a saúde biológica, né? Então não são aspectos desvinculados, aspectos independentes. Esse tipo de estresse, de situações que vão sendo impostas ao povo do Sarauí, elas vão tendo impactos psíquicos também, né? Impactos de sofrimento mental. E me chamou aí muito a atenção em relação aos territórios liberados, que foi uma coisa que eu pude, de fato, perceber na visita que eu fiz, que é o quanto que não existe perspectiva de emprego, né? Então, uma vida que depende quase que exclusivamente da ajuda internacional, porque as condições de físicas, né, do território praticamente impossibilitam, dificultam muito a produção econômica ali, né? E o quanto que seria importante, então, o Saara ter o seu território completo de modo a desfrutar aí dos recursos naturais que estão nas zonas costeiras, né? Vou passar agora a palavra para a queridíssima Muna, e também vai poder aí falar a partir da perspectiva da luta do povo palestino, né, que encontra aí alguns paralelos, e para a gente poder pensar um pouco mais aí nesses processos de saúde e doença mental. Muno, está com você. Muito obrigada, Rubens. Eu gostaria também de agradecer à doutora Rabu pela fantástica apresentação compreensiva e certamente muito nos informou. Eu, pessoalmente, que venho acompanhando ao longo do ano passado, me informando sobre a questão saharaui de modo geral, tive elementos na sua fala que realmente esclarecem e, eu diria, trazem muitos desafios para nós que trabalhamos na área de saúde mental. Então, muito agradecida, Rabu, e eu quero, antes de dar seguimento ao que eu quero falar, dizer de como foi a ideia desta live. Eu penso muito importante compreendermos os processos que levam a ações que a gente acaba embarcando. Então, surgiu a partir de uma fala que Rabu fez no dia 3/12, eu lembro muito bem, porque eu assisti posteriormente. Me chamou muita atenção porque ela estava fazendo uma exposição também valiosíssima sobre o contexto sanitário, mas ela falava desde uma perspectiva de saúde pública. E na sua fala, numa intervenção, eu fiz uma anotação de tudo isso, ela fez questão de falar de sentimentos, emoções de dor, do refúgio prolongado de 45 anos, como leva a transtornos psiquiátricos e mais, não visíveis. Eu acho que é isso, Rabu, que você estava dizendo quando você falou que preocupa, assim, muitas vezes, nas populações que vivem a experiência de refúgio, de cumprir com as necessidades físicas, vamos dizer assim, imediatas.
e a questão fica esquecida, que é a questão do sofrimento psíquico, que é decorrente dessas circunstâncias que são vividas. Portanto, essa não visibilidade, ela é muito importante para ser trazida. E numa conversa com Rubens, falei, pronto, Rubens, é exatamente isso que a gente vai fazer. E são componentes riquíssimos, porque fala-se da separação de um povo em 4 realidades, 4 contextos, com pouca possibilidade de um encontro, entre aspas, normal que poderia ocorrer. Como isso traz sofrimento, como isso traz possibilidades de ansiedade e de depressão e todos os outros sintomas que você trouxe aqui. Mas acho que mais do que isso, o desafio que nos traz essa sua exposição, sua apresentação, ela nos traz, enquanto estudiosos e estudiosas, mas também ativistas nessa área de saúde mental, é até que ponto a gente pode ou precisa alargar as fronteiras da compreensão da condição de sofrimento psíquico para um referencial nitidamente político. Ou seja, tudo que você apresentou, tudo que você falou, tudo que você construiu, Raul, tem a ver com uma única realidade, uma única causa, que vai resultar e vai impactar nesse sentido. Por que eu digo é um desafio? Porque costumamos, eu como professora universitária, mas também como ativista, no movimento antimanicomial, aqui no âmbito, junto com o Rubens e várias outras pessoas, então costumamos falar daquilo que tradicionalmente a gente chama de determinantes sociais de saúde, né? Ou determinantes socioeconômicos. Raramente falamos desse componente, quase nunca, e essa minha discussão junto com as pessoas no que concerne a questão da Palestina, que eu vou deixar para mais tarde. Mas eu acho que esse é o desafio que você nos traz, Ragu, porque é com essa base é que aquilo que caminhamos ou propusemos como forma, caminho para resolver essa questão, necessariamente tem que passar por isso. Então, eu quero trazer uma fala de uma psiquiatra palestina que trabalha com referencial do Frantz Fanon, e ela aborda a questão do modo que é preciso contextualizar a situação política com toda essa nitidez que você nos trouxe, todo o detalhamento da vida, de viver com um muro cercando sua possibilidade de circular, ou até de sentir, nem precisa fazê-lo fisicamente. É uma coisa que opera realmente no contexto da forma de ser, de estar no mundo. E essa psiquiatra que chama Samar Jaber, ela é a coordenadora de saúde mental no Ministério de Saúde da Palestina, e ela coloca essa forma de ver a questão. Então, as reações emocionais não usuais, os comportamentos, o adoecimento, como que a gente vai definir? O que é adoecido? O indivíduo ou o contexto no qual esse indivíduo vive? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, desde a perspectiva sua, enquanto ativista, enquanto médica também, porque você pratica isso, e nominalmente a partir do seu trabalho na Associação Beturra. E nós falar um pouquinho sobre o que é que vocês fazem nesse âmbito, de forma a nos familiarizarmos com isso e pensarmos, inclusive, já adiantando para frente, de formas de solidariedade, construir redes com vocês e assim por diante. O microfone está desligado, Rabub. Pronto, agora sim. Está me a ouvir? Muito bem. Então, estava a dizer, antes de falar um bocadinho na associação,
doutora Beituha, no nosso trabalho. Quero dizer que o problema dos refugiados sarauís e toda essa questão psicológica e psiquiátrica que sofre o povo sarauí como consequência de um refúgio prolongado, a única solução não é só médica, é também política. Por quê? Todo esse problema que nós sofremos só tem um retorno, uma solução. Estes problemas podiam voltar atrás, digamos, ou até solucionar-se muito se soluciona o conflito. E há uma regressão, uma união. Como você dizia, a autodeterminação é saúde e a saúde é autodeterminação. Precisamente porque todos estes problemas começam com esse conflito. Todos estes problemas e estas sequelas vão se solucionar o dia que se soluciona o conflito. Portanto, a solução desta saúde mental da população sarauí ou de qualquer população refugiada é a solução, é o retorno. Portanto, temos que trabalhar todos, sanitários, políticos, comunidade internacional, para ajudar a resolver este problema, já não só o conflito, sino também na parte da saúde do povo sarauí e de todos os refugiados que sofrem um problema semelhante. Nós... a Associação Doutora Beituha é uma associação de mulheres sarauís que estudaram juntas, lá está, a maioria da juventude sarauí que está esperando construir um país, formou-se. Muito obrigado à solidariedade e à ajuda internacional de diferentes países e associações que ajudaram, e nesse sentido nós nos formamos em Cuba, muitas mulheres sarauís. Essas mulheres sarauís, mexidas pela situação que vive a nossa população, nestas 4 divisões que já tínhamos falado, decidimos juntar-nos, unir-nos para formar uma associação para ajudar ao nosso povo. É uma associação que tem fins humanitários, mas também culturais e sanitários, e fazemos, nos dirigimos a uma parte a sociedade civil, a sociedade sarauí de forma geral, mas com especial ênfase nas mulheres e nas pessoas com necessidades especiais, porque entendemos que é uma parte da nossa sociedade que está dobremente castigada, já não pelo facto de ser refugiados, senão ser refugiados e ter necessidades especiais. Portanto, fazemos projetos humanitários de formação, de emancipação, de empoderamento de mulheres, de sensibilização sanitária e de apoio a centros de educação especial no Saara Ocidental. Obrigada, agradeço o esclarecimento. Eu queria também denotar outra coisa, outra dimensão dessa live, e na sua fala, Rabo, isso fica muito claro, essa oportunidade de vermos e evidenciarmos também o protagonismo das mulheres saharaui, ouvir diretamente os depoimentos e ter a oportunidade de dialogar e de conversar sobre vários assuntos que foram postos aqui. Isso, para mim, eu acho de extrema importância, até pelo contexto aqui no Brasil, onde há pouco conhecimento, eu acho que está crescendo, ou então eu diria que esse conhecimento eu fico descobrindo que em 2010, não sei o quê, havia alguma coisa, ou 2005, então é uma coisa esporádica, em muito sentido semelhante à situação da Palestina, mas em grau muito menor, né? Muito menor, eu reconheço isso. Então, essa oportunidade ela é de grande importância na minha avaliação, e a gente está muito privilegiada de ter você aqui junto conosco nesse dia. Espero podermos também
fazer outras atividades desta natureza e termos mais discussão nesse sentido. Rubens, fica com você agora, eu vou deixar uma outra pergunta para mais à frente, e depois a gente pode abrir, né? Eu acho que antes de comentar, o Embo Eric, né, que é o embaixador do Saara Ocidental aqui no Brasil, ele diz que está nos assistindo, mas não tem acesso ao Facebook, e deixa aí um abraço Obrigada. e a Rabub e a Muna, e felicita aí pela organização do evento. Eu acho que tem um ponto que me parece bastante interessante para nós no Brasil, né? Que é também tentar entender aquilo que talvez seja compreendido como epistemicídio, né? Como é que dentro dessas formulações, dentro da cultura, dentro da possibilidade de afirmação política que o povo pode ter, o quanto que isso vai sendo negado, né? O conhecimento, a valorização da cultura, e o quanto que isso também vai gerando sofrimento enquanto enfraquece aí a luta pela autodeterminação, né? E como a Rabu também tinha comentado, eu acho que são vários elementos que ajudam a gente a compreender formas de sofrimento que também estão presentes na nossa sociedade, né? Numa sociedade capitalista periférica, também estão presentes naquilo que a gente vive. Então, eu acho que é muito rica essa possibilidade de troca. Eu não sei, Said, se você puder nos ajudar, eu dei uma olhada aqui no Facebook, não consegui identificar nenhuma pergunta mais direta para as palestrantes. Não sei se você identifica alguma questão aí, Said. Seu áudio está desligado, Said. Boa tarde a doutora Rabub, que nos honra mais uma vez com a sua participação na atividade da Sarauí. Professora Muna, obrigado também, boa tarde. E ao Rubens. Eu estou acompanhando aqui, Rubens, e mais perguntas diretamente não há, mas muitas pessoas, tanto na página da Sarauí quanto dos Jornalistas Livres, elogiando o tema que está sendo discutido. E vejo aqui que tem muitas pessoas sarauís ou que vivem na Europa, a Fátima Gália, o Armalal Malud Gali, nos Jornalistas Livres também tem várias mensagens. Deixa-me ver aqui. Romeu Bertol, desejando boa tarde. Ale Impaléa, boa tarde, irmãos e irmãs, podem ser bem objetivos nas suas falas. Silvia da Costa Aquino fala que o Marrocos sobrevive de terras roubadas e ainda assim não sai da miséria. E outras pessoas acompanhando, Tânia Márcia Mateus, Palestina Livre e Forte, Somos Irmãos, enfim, perguntas direcionadas à doutora Rabub e à professora Muna, especificamente não, mas temos uma audiência muito significativa acompanhando o debate na tarde de hoje. Maravilha. Bom, então eu já gostaria de agradecer imensamente a possibilidade desse diálogo. Eu tenho certeza que a gente se fortalece podendo conhecer a história dos nossos irmãos, podendo dar espaço para que essas histórias sejam contadas para o maior número de pessoas, e também aprendendo com aquilo que vem sendo realizado por vocês. Rabu, te agradeço muito. Muna, suas palavras finais aí.
também fico extremamente contente por ter participado nesta live. É uma honra, uma alegria. Rahboub e eu, a gente está construindo também uma parceria de uma conversa, ampliando as possibilidades e fortalecendo nossos laços como Palestina e Saharaui. Então, é uma honra muito grande para mim. Eu quis trazer, até no contexto da questão da saúde mental, da importância da solidariedade, o que ela significa. E é uma coisa bem simples, mas, na verdade, ela tem um efeito, um impacto muito grande. Ela significa que sua dor, a injustiça que você vive e aquilo que você sofre no dia a dia, a exemplo da Hayat e centenas, milhares de saharauis, ela é ouvida. Tem alguém que ouve, alguém que está acompanhando e que expressa sua solidariedade, que está junto a você, que você não está sozinho. E essa aqui pode parecer uma coisa corriqueira, uma coisa simples, mas ela não é. Ela tem uma força muito grande. Por isso, é um incentivo de cada um que esteja acompanhando agora conosco, uma lembrança da sua importância e também da gente seguir nesse sentido, para que não seja uma coisa tão somente pontual, com possibilidades de continuar. E para frente, né? Sempre. Para frente sempre. O prazer tem sido todo meu. Agradeço imenso todo o esforço que vocês estão fazendo desde o Brasil. Desejo que haja muito mais brasileiros que queiram saber, que queiram enriquecer a sua cultura geral, não que seja só isso, saber um bocadinho mais sobre a história do Saara, o que acontece. Nós, entre nós, digo nós e vocês, podemos fazer muitas, mas muitas coisas muito interessantes e podemos aprender muito da experiência do Brasil, da experiência da Palestina, da experiência do Saara. Espero que isto seja o princípio de muitos projetos, muitos encontros em comum e agradeço, mas mesmo muito, tudo o que vocês estão a fazer e para mim tem sido todo um prazer partilhar esta noite com vocês. Rahboub, antes da gente finalizar, chegou aqui uma pergunta no último minuto. Se você consegue identificar nesse contexto o que o Dr. Feinstein chama de moral injury, que muitas vezes é confundido com PSTD, que é pós-estresse... Pós-traumático. Estresse pós-traumático. Não sei se você está familiarizado com a discussão de moral injury que a Silene coloca. Rahboub, o seu micro está desligado. Agora sim. Sim, não tinha percebido a pergunta. Está a comparar o estresse pós-traumático com o quê? Quer saber a diferença? A tradução em português seria lesão moral, né? Moral injury, que seria uma lesão nos valores, na consciência moral, resultante, né, de uma transgressão que produz culpa, vergonha, sentimento de traição, raiva. Eu acho que a gente não tem muito essa discussão em português. Não sei se a Mona quer ajudar aqui. É interessante, eu estava lendo justamente sobre essa questão. Veja, Rahboub, o que você acha. Essa psiquiatra que eu mencionei, a Palestina, Samar Jaber, ela contesta a aplicação de post-traumatic stress disorders and symptoms. Exatamente, porque ela diz que este fenômeno, especialmente a métrica que é utilizada para averiguar, ela se aplica em contextos de combatentes, de soldados, em contextos de guerras e fundamentalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então ela cita Vietnã, guerra de Afeganistão e o Iraque. E por que é diferente, ela diz? Ela diz porque, no caso
são pessoas que experienciam isso após saída daquele espaço, daquele território. Enquanto que, no contexto da Palestina, por exemplo, onde ela estuda essa questão, eu penso que no caso do Saara, nesses territórios que você é igual. Então, não tem nem o luxo de ter esse descanso, vamos dizer assim, pós-trauma. Não ocorre, é uma trauma constante. Ela é fixa, ela está lá. Então, ela questiona e ela diz, há de ter outras formas, que esse olhar, essa métrica, ela é muito mais atrelada ao contexto ocidental e ela não se aplica quando você tem uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra de baixa intensidade, porque ela é constante, ela não para, e as condições. O que você acha? De facto, quando estava a ler o estudo que se fez na Alemanha, falavam nos refugiados sírios, mas falavam no estresse pós-traumático, como se esse trauma tinha acabado, mas é que ainda não tem acabado realmente. Mas aplica-se do pós-trauma, o trauma já acabou, mas podes aplicá-lo quando esse trauma já acabou, a pessoa começou uma nova vida, voltou à sua realidade e já não há mais trauma. Mas no caso dos refugiados sarauís ou sírios, ou quem seja que não tinha voltado ou que não tinha solucionado o problema que tinha causado o trauma, não sei, mas acho que temos que procurar outra terminologia. Eu não sou psiquiatra, sou internista, não sou psicóloga também, mas percebo que teríamos que procurar um término que se adequa à realidade que nós vivemos, que realmente, se estás a falar a um sarauí de estresse pós-trauma que se continua a viver o trauma? E em outras situações também, penso que teríamos que procurar outra terminologia que descreve o estresse persistente, porque vai persistir até se solucionar a situação que provocou o estresse. Justamente, então, nessa perspectiva, concluindo esse nosso belíssimo encontro, a meu ver, a gente realmente entrou com um desafio e estamos saindo com 2 desafios, na verdade, e que bom, né? A dialética da questão, ela precisa permanecer e precisamos realmente estarmos sempre inquietos e inquietas para pensarmos em soluções, em saídas, em formas de refletir sobre isso e de viver e de lutar também. Antes de finalizar... Quem sabe para o próximo encontro não encontramos uma terminologia que estamos à procura, olha, entre psicólogos e sanitários então, de forma geral. Rubens e eu já estávamos com planos para viajar, né? Para fazer Eu lembrei de uma discussão aqui. O James Heckman, ele é um Nobel de Economia, né? E ele discute desenvolvimento na primeira infância. E ele tem alguns estudos sobre o que ele chama de estresse tóxico, que é esse estresse permanente, persistente, e que está muito relacionado, né, com a pobreza, com situações de violência constante. E existem estudos que já demonstram o quanto que isso impacta no desenvolvimento infantil, né? Então, acho que também é um caminho aí para a gente ir pensando, acho que dialoga com a intervenção aí da Silene. E é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer e acredito que a gente volte a se encontrar em breve. Muna, uma última coisa, Rubens, desculpa, perdão. Eu acabei de postar esse estudo que eu falei, a psiquiatra palestina, sobre a questão da crítica em relação ao PTSD. Obrigada.